tem medo de viver mais do teu dinheiro? Pois é, esse é o medo de muita gente. O medo de depender dos outros quando a gente se aposenta, seja de amigos, família ou até do governo. E quando a gente fala em investimentos para o longo prazo, a gente está tentando combater esse medo, ou pelo menos aliviar ele. Só que essa ideia de longo prazo, ela é uma ideia um tanto quanto abstrata no início. Então, o que significa exatamente pensar para o longo prazo? Fala gurizada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer. O meu nome é Ricardo, sou analista de valores imobiliários. Seja muito bem-vindo ao canal do Quebrando a Poupança. Aqui a gente fala sobre educação financeira e sobre investimentos. Muito se fala no poder do longo prazo, dos juros compostos com o passar do tempo, mas como a gente viu na semana passada na história do Sr. Reed, que eu vou deixar o card aqui em cima para quem não assistiu, o que faz realmente diferença na hora de acumular patrimônio é justamente o nosso dia a dia, as nossas ações diárias, certo? E se tu quiser acumular patrimônio, só tem um jeito, que é curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. Mentira, isso não vai deixar ninguém mais rico, mas vai me deixar bem feliz. Mas afinal de contas, o que diabos é esse longo prazo, né? E como aprendi na escola de administração, a melhor resposta para qualquer tipo de pergunta é depende. Depende por quê? Porque cada um de nós tem um horizonte de tempo diferente, tá num momento de vida diferente e tem objetivos para o seu dinheiro diferentes. Então, não levem os exemplos que eu vou dar aqui ao pé da letra, e sim para balizar o pensamento de vocês, para vocês conseguirem entender quais são as formas de adaptar a realidade de vocês e as atitudes diárias pro longo prazo. Galera, e fazendo só um disclaimer antes da gente entrar nos exemplos, que esse assunto ele é muito amplo, né? E assim, é quase filosófico o negócio aqui. Então, não se limitem a esses exemplos que eu vou dar aqui. Existem várias outras formas de pensar e críticas que devem ser feitas para a gente conseguir direcionar a nossa mentalidade para uma mentalidade de longo prazo, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, bora para os exemplos. Falar em pensar para o longo prazo envolve necessariamente falar sobre fazer sacrifícios. E não tem nada a ver com o que a gente vê na série Vikings, tá? A gente não precisa sacrificar animais para pensar no longo prazo. O que a gente está falando aqui é sobre abrir mão das coisas, ou pelo menos controlar os nossos desejos mais profundos de consumo em prol da nossa tranquilidade lá na frente, certo? Porque a gente sempre tem que estar com um pensamento na cabeça sobre fazer sacrifícios, que é quando a gente gasta um dinheiro em algo que não vai ter um retorno lá na frente, ou alguma coisa só para sanar um desejo de curto prazo, a gente não está abrindo mão só daquela quantia de dinheiro ali. A gente também está abrindo mão de todo o dinheiro que aquele dinheiro ia gerar para a gente no futuro, certo? Então, sempre que a gente pensa em sacrifício, a gente tem que lembrar que a gente precisa necessariamente deixar de gastar hoje para usufruir mais amanhã. Por isso, quando a gente pensa no longo prazo, a gente faz o quê? A gente abre mão do consumo agora para comprar ativos que vão gerar renda para a gente agora e no futuro. Seja essa renda vinda de dividendo de empresa, aluguel de fundo de investimento imobiliário ou até de imóvel próprio, ou mesmo os juros das dívidas públicas ou privadas que a gente compra na renda fixa. E quando a gente pensa no curto prazo, a gente vive só o momento presente, a gente não faz essas concessões. E o que acontece? Acontece que lá na frente a gente acaba tendo que depender dos outros, normalmente o governo, para nos sustentar e nos garantir a nossa renda, certo? Através do INSS, que é uma questão super delicada que a gente viu no passado recente várias discussões sobre elas e que dependem só dos políticos. Então, assim, na minha visão, isso está longe de ser o ideal do que eu quero para mim no futuro. Como eu já comentei em outros vídeos, a gente não precisa parar de consumir, abrir mão de tudo, né? A gente só tem que encontrar o equilíbrio entre viver o presente, aproveitar a nossa vida, sem esquecer que a gente vai ter muitos anos ainda pela frente e que em determinado momento da nossa vida a gente vai parar de ser produtivo, certo? Seja por uma restrição de saúde ou até mesmo por vontade própria. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso controlando tudo que entra e tudo que sai, que nem eu já comentei aqui anteriormente. E aí vale de novo falar a mesma coisa. Vale qualquer coisa para fazer esse controle, seja um caderno ou mesmo um aplicativo. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é sobre cuidar do dinheiro. Tem uma frase muito famosa no mercado que é: se tu não sabe cuidar de R$100, tu não vai saber cuidar de 1 milhão.
E não precisa parar muito para pensar. A gente vive rodeado de exemplos, né, disso. Como, por exemplo, jogadores de futebol, né, ganham uma grana, né, milhões de reais se atuam nos times de ponta e quando se aposentam eles passam dificuldades. Ou Big Brother, né, ganhadores do Big Brother. Todo ano alguém ganha o Big Brother, ganha uma porrada de dinheiro e em poucos meses a grande maioria torra o valor total do prêmio. Afinal de contas, é bem como o George Clason fala no livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele diz assim: o voluntarioso destino é um Deus cheio de malícia, que não assegura um bem duradouro para ninguém. Ao contrário, ele traz ruína para quase todo homem sobre quem faz chover ouro não conquistado. Ele produz gastadores libertinos que logo dissipam tudo o que recebem e se deixam dominar pelos mais extravagantes apetites, que nem sempre podem satisfazer, né? Então, é isso, a gente não é ensinado a cuidar do nosso dinheiro quando a gente tem pouco. Então, quando a gente tem muito, quando a gente recebe muito dinheiro sem estar preparado para isso, os nossos erros eles acabam custando muito mais caro. Cuidar do dinheiro é uma habilidade como qualquer outra. Isso significa que durante o nosso processo de aprendizagem, a gente vai cometer erros, isso é inevitável. Eu mesmo já cometi vários, continuo cometendo e assim, a gente está sempre num processo de aprendizagem. Por isso é importante a gente começar cedo, começar com pouco dinheiro, porque daí os nossos erros, eles custam muito mais baratos do que eles custariam lá na frente, certo? Alguém que pensa só para o curto prazo, tem aquela mentalidade de eu não ganho o suficiente, investir só essa quantia não vai fazer diferença. Só que isso tem um poder muito destrutivo, porque afinal de contas a gente sempre vai achar que aquilo não é suficiente. Por isso que é tão importante a gente definir um percentual de quanto que a gente ganha que a gente vai destinar para os nossos investimentos. Aí pouco importa se tu ganha 1.000, 10 mil reais, 100 mil reais, vai ser aquela parcela que tu mesmo fixou, que idealmente deve ficar em torno de 20% do que a gente ganha. Esse é mais um ensinamento que a gente teve com a história do Sr. Reed da semana passada. Eu não quero ser repetitivo aqui, mas ele, que trabalhou sempre em empregos super simples, né, foi veterano de guerra, atendente de posto de gasolina e zelador, ele conseguiu acumular um patrimônio imenso que muita gente que ganha muito mais que ele todos os meses jamais vai atingir. O terceiro ponto que eu quero tratar aqui é sobre fontes de renda, isso mesmo, no plural, porque afinal de contas, se a gente depende só do nosso emprego, do nosso trabalho para nos gerar renda, quando a gente para de trabalhar, a gente para de receber. E é por isso que o Robert Kiyosaki, que é o autor do livro O Pai Rico, Pai Pobre, olha só que simpático ele, fala que a gente precisa ter um negócio próprio que vai complementar a nossa renda do nosso trabalho e de preferência que esse negócio próprio seja algo do nosso interesse para não ficar como se fosse um segundo trabalho. No caso do autor do Pai Rico, Pai Pobre, o Robert, ele gostava de imóveis, então o que ele fez? Ele trabalhou, juntou dinheiro e construiu um portfólio de imóveis que gerasse renda extra. Em determinado momento chegou, ele já tinha tanto dinheiro chegando desses imóveis que ele não precisava mais trabalhar para viver. Então, outra sugestão aqui de livro é O Pai Rico, Pai Pobre, para quem quer entender essas dinâmicas do dinheiro. E quem pensa muito no curto prazo, acaba ficando focado só naquela fonte de renda que já tem, certo? E ignora a possibilidade de criar um negócio paralelo. Até porque quando a gente está criando, mesmo que seja um negócio que seja secundário, que não vai ser a nossa fonte principal de renda, ele demanda tempo, demanda esforço e às vezes até investimento para produzir os resultados expressivos que são necessários para a gente viver da renda dele, certo? Mas se a gente consegue passar por isso e criar a partir de um hobby nosso um negócio, a gente pode lá na frente viver dos rendimentos dele, sem a gente ter que se preocupar em trabalhar, em vender as nossas horas para alguém para ter um salário. Por isso, pessoal, é muito importante que a gente reflita sobre como o nosso cérebro está programado, se a gente está pensando em algo para o longo prazo ou para o curto prazo, né? Afinal de contas, é muito difícil a gente conseguir produzir um resultado satisfatório no longo prazo se todas as nossas atitudes elas são visando o curto prazo, certo? Por isso, de novo, pensem muito sobre quais as atitudes que a gente vai tomar no dia a dia.
Esses exemplos que eu trouxe aqui são só alguns, né? Então, se tu tiver outros exemplos de atitudes de curto e longo prazo, comenta aqui embaixo que talvez eu possa fazer uma continuação desse vídeo para quem precisa balizar melhor as suas atitudes do dia a dia, beleza? Eu fico por aqui e até a semana que vem.